Seja bem-vindo. Parlamento hoje com os deputados Rui Barreto, Guilherme Silva e Jacinto Serrão. Hoje vamos falar da Lei de Meios, uma lei que foi criada em 2010 e que serviu para ajudar a Madeira a recuperar os danos provocados pelo temporal de 20 de fevereiro, nessa altura. A lei feita para vigorar até dezembro de 2013 e que, entretanto, já foi também atualizada. Consagrou para a região mais de 1.000 milhões de euros, dinheiro dos orçamentos do Estado e também da região e ainda do Banco Europeu de Investimentos. Neste programa vamos também falar sobre a nova proposta do Governo da República para agilizar despedimentos por justa causa. Vamos, naturalmente, como é hábito neste programa, avançar com um minuto inicial para o qual cada deputado escolhe um tema livre. 3 apontamentos. Um primeiro para me congratular com a visita do Sr. Secretário de Estado do Turismo, que se está a realizar entre segunda e terça-feira na região autónoma da Madeira, uma visita oficial, num ano que é o melhor ano de sempre Secretário de Estado, que é do CDS. Que é do CDS, o Adolfo Mesquita Nunes, que é a terceira ou quarta vez que vem à região autónoma da Madeira e que vem preparar precisamente o próximo ano, 2015, para a promoção de Portugal, onde se inclui talvez a região mais importante de turismo, que é a região autónoma da Madeira, e que vem fazer uma visita... É mesmo. É a região de turismo do país, e portanto uma visita oficial de 2 dias, num ano muito bom, onde nunca tantos, durante tanto tempo, gastaram tanto dinheiro em Portugal, o que é uma nota positiva. A segunda, lamentar as notícias que têm vindo a público sobre o estado em que se encontra o César Ame, no Hospital do Funchal, com notícias negativas, sucessivas notícias negativas, seja com infecções, seja com falta de material e de medicamentos no centro hospitalar, a falta de condições e de funcionalidade no centro hospitalar do Funchal, problemas que não estão a ser resolvidos com o pagamento de dívidas a fornecedores. O César Ame o hospital consome despesas correntes de 180 milhões de euros ano e tem uma dívida que consequentemente se vai avolumando já em 550 milhões e, portanto, é preciso atalhar esta questão com uma enorme prioridade, porque é a vida das pessoas, porque é talvez das questões mais importantes onde as pessoas, os utentes, valorizam o dinheiro que pagam dos seus impostos e, portanto, é absolutamente lamentável a situação que se está a verificar no seio do César Ame. E uma terceira questão, que se calhar entronca nesta, que tem a ver com uma notícia do município, no caso o município de Gaia, presidida pelo ex-presidente Luís Filipe Menezes, que está com uma dívida, uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas, uma dívida na ordem dos 300 milhões de euros. E que na última semana, que tem cerca de 59 processos em tribunal, teve que pagar indemnizações de 62 milhões e meio. Uma Câmara que está em insolvência, numa gestão absolutamente, diria, danosa daquilo que é o dinheiro público. E por isso, no futuro, devemos aprender com os erros e aqueles que vierem a gerir as contas públicas e o dinheiro público devem de fazê-lo com zelo, com respeito, com rigor e com uma boa utilização, porque quando não se gera bem é sempre pago através do aumento dos impostos e será isso seguramente o caminho que irá acontecer no município de Gaia. Se me permitir, e apenas e tão só, na questão que foi aqui suscitada pelo plano de ajustamento, dizer que é o dever da transparência e da informação que deve presidir também ao PAEF regional, aliás, como tem acontecido com o plano de ajustamento na República, que tem havido total transparência na informação veiculada aos contribuintes, estão a fazer sacrifícios, devem de saber em cada momento, e a verdade é que só sabemos, com rigor, o valor das transferências, numa resposta a uma pergunta por mim solicitada à Ministra Marília Luísa Albuquerque, e, portanto, não vejo problema nenhum em que possa ir o Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças à República, naquilo que for o entendimento dos Estados, prestar os esclarecimentos, porque não é mais do que a sua obrigação. A pedido dele, parece-me que sim. Agora, portanto, não é, mas há aí uma distorção na autonomia. não vai subscrever uma subalternização. É uma subalternização que não se no sentido de a coligação não vai... É uma subalternização do Parlamento Regional que não, francamente, não se prova de CS. Gil, com toda a franqueza, não era necessário. Não. Se tivesse havido aqui uma comissão de acompanhamento das medidas do plano de ajustamento, como existe na República. Não era necessário irmos à Assembleia da República discutir matérias que são da Madeira, mas para isso tinha que haver uma comissão de acompanhamento que foi rejeitada pelo PSD para fazer o escrutínio e para devolver a informação e a transparência. Rui Barreto, que balanço é que faz desta lei e da avaliação, enfim, que avaliação é que faz da execução, no fundo, daquilo que foi prometido em 2010? Tem aqui várias questões. Uma questão prévia. Foi criada uma comissão paritária que avaliou em 1.080 milhões. Por isso eu não percebo aqui esta dúvida do deputado Jacinto Serrão, e se me permite, eu gostaria de esclarecer por uma razão muito simples. Uma razão muito simples. Sr. deputado, siga o meu raciocínio.
340 milhões assumidos pelo Estado, 740 milhões assumidos pelo Estado, precisamente 340 da com responsabilidade. juros e tudo. Se a componente do BEI está alocada à responsabilidade da República, não percebo a sua dúvida agora, a dizer os 112 milhões e meio são a responsabilidade da região. É porque se já cabe na parte que é da República, é da República. O que não tinha sido claro, Mas isso é óbvio. o que não tinha sido claro era a questão dos juros, que nós clarificamos agora com a revisão da Mas isso questão era óbvio. Se era o Governo da República dos contrair o empréstimo, pagava os juros. dos 300, não estava claro. Posso primeiro dizer que 740 milhões é da Se República. assume que os 62 cabe lá, Porquê que está essa questão é clara. Agora há aqui uma questão que é o seguinte. 340 milhões da região autónoma. Não sei onde, nem como, Por isso é que era bom nem que montantes esclarecer. até agora foram utilizados. Não tenho conhecimento de nem como, nem onde, nem que montantes foram utilizados os 340 milhões. E há aqui uma questão. Sei que tem sido Que utilizado. isto é uma catástrofe absolutamente lamentável, mas que ocorreu. E que atingiu muitas famílias, houve muitas pessoas que ficaram sem casa, ficaram desalojadas, muitas foram realojadas, é certo, mas não viram as suas habitações serem reconstruídas ao novo local, ou ser-lhes entregue as casas. Julgo saber que ainda há 150 pessoas em que não foi feito o realojamento, não é realojamento, não foi-lhes atribuída uma moradia que perderam neste Estão numa situação ainda provisória, eventualmente. Tem sido prioridade a um conjunto de infraestruturas que eu acho que, em primeiro lugar, os bens, as moradias, serem atribuídas a essas pessoas. E depois, a questão da segurança, que é fundamental. Consolidar os taludes dos cursos de água, fazer prevenção a montante, arranjar as infraestruturas que garantam a segurança das pessoas. O que eu vejo até agora, na execução da Lei de Meios, é que tem sido dado prioridade a infraestruturas, nomeadamente aquela que está a fazer nas fozes das Ribeiras, João Gomes e de Santa Luzia, ou até no lugar de baixo. Por saber, foram alocadas verbas da Lei de Meios para a reconstrução da Marina do Lugar de Baixo, que tem sido sucessivamente investigada. É uma obra que o Governo até já abandonou, porque tardiamente já percebeu que não tem execuibilidade técnica e, portanto, foi um fracasso do ponto de vista da sua opção e do seu investimento. E, portanto, o balanço neste momento é um balanço, julgo eu, negativo, porque ao fim de 4 anos, pelo menos, as habitações das pessoas que as perderam na sequência do 20 de fevereiro deviam estar resolvidas. E é bom dizer... Grande parte foi resolvida. E é bom dizer que, apesar de tudo, as transferências do Orçamento de Estado, 50 milhões cada ano, 2000 e 2013, foi cumprido. E, grosso modo, 200 milhões... 50 milhões ano. 50 milhões ano. Estava no orçamento. 50 milhões ano. 200 milhões ao fim de 4 anos. Portanto, essa verba foi cumprida. Para além dos 25 milhões de grosso modo, julgo que, à exceção do IRU, do IAPMEI, do IRU, 25 milhões também foram cumpridos. Ainda não está. Os 62 milhões e meio do BEI também foram assumidos e, portanto, está naquela tranche que compete à República. Foi feito, porque ela caducava, digamos, esta lei caducava em 2013 e por isso é que preventivamente, quando se discutiu o ano passado, em meados do ano passado, a Lei das Finanças Regionais, nós tentamos fazer aqui, obrigar o Estado e o Governo da República a honrar estes compromissos e a fazer uma reprogramação. Uma espécie de prorrogação em relação ao... Uma espécie de prorrogação que eu espero, estaremos atentos que o Governo da República compra... no orçamento retificativo relativamente àquela norma das expiações. Isto em bom rigor, esta lei já não está em funções, digamos assim. Está repristinada. Parte não foi cumprida naquilo que não foi cumprido. Nós retomamos isso. E há um cálculo de quanto é que já veio e o que ainda falta vir ao abrigo da lei de meios? O que já veio foi de componente do Orçamento de Estado, que eram 200 milhões, sabemos que sim. 200 milhões e mais... Tinham 15 milhões do IAPMEI, através do que veio verbas para o IDE, e 10 milhões do Instituto de Reabilitação Urbana. 62 milhões. Dessas duas componentes, julgo que mais de 4 quintos estará transferido. Do seu ponto de vista, faltará o quê? 187 milhões do Banco Europeu de Investimentos, 187 milhões e meio, e dos 265 do Fundo de Coesão, que é a reprogramação de fundos comunitários. E os 340 da Madeira? E os 340 da Madeira. Está feito esse esclarecimento do Dr. Rui Barreto relativamente a esta matéria. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, nomeadamente, enfim, esta questão financeira. Houve aqui, obviamente, algumas... tardiamente, parte do Governo da República em aclarar estas verbas, que eu espero com a questão da revisão da Lei das Finanças Regionais que o Governo cumpra,
porque isto, se foi feita uma avaliação do Governo, uma comissão paritária, e houve uma assunção por parte dos 740 milhões, não tem, seja o Governo do PS, seja de quem for, tem que honrar isto. E por isso, acho que esta matéria devemos estar todos unidos, devemos estar todos a remar para o mesmo lado para que se cumpra e estaremos cá para... Outra coisa é como estão a ser utilizados, e eu acho que aqui houve uma falha de priorização. Primeiro às pessoas, primeiro às famílias, primeiro colocar as pessoas... Mas isso não foi feito numa primeira análise? Eu acho que não foi feito no todo, porque ainda há notícias de pessoas que ainda não têm moradia. E portanto, acho que a prioridade devia de ser por aí. E depois houve um conjunto de infraestruturas, como aquela que eu referi ainda há pouco, a Marina do Gado Baixo, em que foram lá derramados dinheiro da Lei de Maio, que eu tenho dúvidas que até se aquela verba que foi para ali não foi para pagar outras obras, mas isso é outra questão. Não posso afirmar taxativamente. Para pagar outras obras que o Governo tem dinheiro e que não foi efetivamente uma distribuição do uma questão de como utilizar, isso é uma questão que nós temos que escrutinar aqui e que eu acho que não foi feita uma prioridade. Foi feita algumas infraestruturas, é certo, como aquela dos açudes que estão a ser feitos a montante nas ribeiras do Funchal, que me parece, consolidação e dos açudes, que parece, pelo menos da comunidade científica, protege e garantirá, dá garantias de melhor segurança para as populações, mas não foi... Mas acho que tenho é que se destinou a problemas de segurança da falésia que se colocariam com Marina ou sem Não sei se foi bem isso, se tive a ver mais com o aproveitamento de algum material que retiraram da ribeira da Serra d'Água e da Ribeira Brava, 340 milhões. Foi canalizada para uma zona de aterro junto à Marina. Parece-me que foi mais isso. Os 340 milhões. Porque a questão, o Governo Regional tem que responder. A questão da consolidação da falésia, na altura do Vinte de Fevereiro, acho que já estava concluída. Aquilo ali tem servido para justificar muita coisa. Rui Barreto, o que é que aprendemos com o 20 de Fevereiro, passados estes 4 anos? Eu falo um pouco sobre as pessoas que são entendidas nesta matéria, especialistas, conhecem melhor estes assuntos, têm pronunciado e, portanto, julgo que muitas das obras que foram feitas incorreram nos mesmos erros, que foram corrigidas, foram reconstruídas, tendo em conta erros que foram feitos no passado. Cursos de água que se mantiveram e que deviam, ou que foram alterados ou desviados e que não devia ter sido assim. Reconstruções que foram feitas em zonas onde o aluvião provocou danos e, portanto, uma feitura tardia das cartas de risco. Há problemas que ainda persistem, há reconstruções que não foram tecnicamente bem elaboradas. É que estamos a falar do 20 de Fevereiro, mas depois do 20 de Fevereiro, como sabemos, todos sabem, aconteceram outras situações também, como com danos, nomeadamente os incêndios e também a questão dos temporais que provocaram muitos danos no Concelho do Porto Peniche, Ribeira da Janela e Seixal, e agora mais recentemente no Concelho de Machico, no Porto da Cruz. Exatamente, pronto, há um conjunto de infraestruturas que foram feitas, nomeadamente quebra de lençóis freáticos, enfim, alterações de cursos de água, infraestruturas talvez sem o devido estudo de impacto ambiental, e que essas alterações na paisagem e na morfologia depois causam problemas. Quer dizer, agora, julgo que algumas obras que foram feitas, nomeadamente aquela que referi há pouco, de estancagem a montante com os açudes, possam melhorar a segurança de pessoas e bens, mas há muitos cursos de água em que persistiu no erro e há muitas reconstruções que foram feitas exatamente nos mesmos locais onde se verificaram uma tragédia. Portanto, isto levaria a um debate mais alargado com uma comunidade científica, envolvendo talvez universidades do país e peritos sobre esta matéria e uma maior consciencialização, mas isso também obriga a que se façam documentos, cartas e que se informe as pessoas para que determinadas zonas que oferecem risco não possam ser passíveis de reconstrução. E julgo que esse debate não foi devidamente aprofundado e até, se me permite, não foi colocado da melhor forma. Deputado Rui Barreto, sobre esta matéria, relativamente a esta proposta de lei que foi aprovada pelo Governo. Bom, em primeiro lugar, eu quero esclarecer aqui o seguinte. Esta matéria, uma matéria dos despedimentos por extinção do posto de trabalho, é uma matéria que já existe e pode ocorrer, basta ver situações em que ela manifestamente se justifica, enfim, por redução da faturação. Uma empresa que tem uma redução para metade da faturação não precisa de tantas pessoas para elaborar como se estivesse num ciclo normal de produção. Ou com problemas de reestruturação, aqui são os ou de situação de reestruturação da avaliação do desempenho, problemas de recuperação, uma das críticas tem equilíbrio financeiro. A maior parte das empresas não tem ou por investimento tecnológico. Não faz avaliação de desempenho, por exemplo. Este tipo só se insere, em primeiro lugar, no setor privado.
excluído o setor esse tipo público. de avaliação? Segundo, é uma matéria que está inscrita, ao contrário do que o deputado está a dizer, está inscrita no memorando, está lá prevista a flexibilização da lei do trabalho. Terceiro, não precisa do Partido Socialista, porque na maior parte dos Estados-membros na Europa têm leis laborais em que estão utilizados estes critérios. E até lhe digo, país onde lidera o Partido Socialista, por isso nem sequer percebo o seu espanto relativamente a isto. Não, o meu espanto. Aquilo que foi, esta matéria é uma matéria que está na concertação social, deve ser discutida, deve ser analisada no sentido de digamos, flexibilizar o mercado. Hoje, é por força das circunstâncias, enfim, o efeito de globalização e o espaço europeu deve gerar maior mobilidade e as empresas também, em função daquilo que são os ritmos e dos ciclos económicos, têm maiores ou menores necessidades de recursos para alocar a determinadas tarefas. E por isso é que foram utilizados 5 critérios, que são os critérios que são utilizados em legislação laboral nos Estados-membros. E, portanto, isto tem um caminho a percorrer de discussão pública, retira direitos e garantias aos da avaliação de desempenho. Subjetivo. Como é que se faz, de facto, mas a avaliação de desempenho existe, claro que existe, em outros países e nomeadamente em empresas. Mas em Portugal até não existe muito, não é? Pronto, por isso é que esta matéria deve ser discutida, aprofundada para ter em conta aquilo que é o tecido empresarial português. Porque nestas ela coisas, deve avançar nestas coisas sem ser o tal apoio dos parceiros sociais. Não se deve precisamente às vezes copiar, porque às vezes um conceito num Estado-membro funciona, no nosso não funciona. Por isso é que esta questão tem o seu caminho a percorrer e por isso é que tem outros critérios, como referi bem no início, as habilitações literárias, portanto a formação, a especialização, a onerosidade do vínculo laboral, enfim, como critério no fundo, os custos do trabalhador. Os custos do trabalhador, enfim, a experiência profissional e a antiguidade. Antiguidade que foi retirada, como sabe, por decisão do Tribunal Constitucional. Agora, esta questão, acho que é uma questão que merece harmonização no espaço europeu, com a devida sensibilidade para ver as características do tecido empresarial português. Agora, há uma coisa que é inegável. Uma empresa que tem 5... Eu vou dar um exemplo. Vamos ao caso prático. Uma empresa que está a elaborar industrial, que tem 100 trabalhadores e que tem uma quebra de faturação devido ao ciclo económico de 50%, pergunto, pode manter, aquela empresa pode manter o mesmo número de pessoas empregadas do que... Vai ter dificuldades, não? Vai ter dificuldades, obviamente, mas isto é uma questão que se confronta e ela existe. Não, é verdade. E chegamos ao final deste programa. Agradeço ao Rui Barreto, Guilherme Silva e Jacinto Serrão. É o ponto final. Voltamos com estes deputados daqui a 15 dias. Para a semana estaremos de volta com os deputados que fazem parte da Assembleia Regional. Boa noite. Fique bem.